Floral, cítrico, doce, amadeirado. Qual é o seu perfume preferido? A relação do ser humano com os aromas remete à idade das cavernas e foi se tornando cada vez mais sofisticada ao longo da história. Os primeiros registros de perfumes estavam associados a rituais religiosos que usavam vegetais para extrair as fragrâncias. O uso dos aromas para perfumar o próprio corpo começou com os egípcios e até o século XIX era acessível apenas para o alto escalão da sociedade. Foi somente a partir dessa data que a indústria do perfume se desenvolveu, especialmente na França e na Itália, e hoje se espalhou para as prateleiras do mundo todo. Confira agora a origem do perfume. Primeiro vamos falar da origem da palavra perfume, né? Que vem do latim perfumum, através da fumaça. Então os primeiros perfumes, eles vieram das queimas de folhas, frutos, flores, em diversos rituais, tanto para afastar insetos e animais, quanto rituais religiosos. Isso a gente vê desde a época da caverna, relatos em pinturas. Agora o perfume como a gente conhece hoje, foi lá nos idos de 1800. As civilizações antigas mais importantes na perfumaria, falando do Ocidente, tá, gente? Porque daí no Oriente também tem muita história por aí. Mas a gente tem o Egito, a gente tem a Grécia e a gente tem também a Itália, né? A gente fala de Roma porque era o Império Romano na época, né? Então são os três grandes polos. O Egito, mesmo estando mais afastado, com toda a sua cultura de jasmim, rosa, tem até uma história de Cleópatra aí com a rosa por trás. A gente tem Roma com seus aquedutos e as vontades de poder perfumar a cidade e trazer também, como foi um império muito importante, viajou para o Oriente, pelo Ocidente, então buscou várias culturas diferentes e descobriu muito sobre a perfumaria. E a Grécia, um berço de cultura absurdo, né? Claro que se fala muito de mitologia, de filosofia, mas também os gregos super importantes nessa arte de perfumar, de extrair matérias-primas, de criar produtos à base de fragrâncias para que pudessem ser mais bonitos para o dia a dia. Bem, nas civilizações antigas, os perfumes tinham finalidade sim. Dependendo da civilização, tinha um perfume para o nascimento, tinha um perfume para o casamento, tinha um perfume para a morte. Exatamente, gente, tinha um perfume para todos os momentos. Por quê? Porque eram ritos de passagem. E cada rito de passagem tinha sua fragrância, que era a base, claro, de várias ervas, algumas resinas, e aí isso funcionava para marcar aquele momento da vida. E não dá para deixar de fora também uma outra civilização super importante, que a gente fala do mundo árabe, que são eles que começam a fazer a destilação. Claro que primeiro para bebida, mas que a gente usa largamente na perfumaria. Tem três métodos que eu vou falar para vocês que eram utilizados desde muito tempo, que ainda hoje a gente utiliza também, tá, gente? O primeiro deles é a expressão. O que é expressão? É você colocar força e fazer isso aqui. Qual é o produto que a gente usa? Os cítricos, porque a gente usa a casca do cítrico e ela aguenta essa pressão que tem aqui. Ela é furada porque o óleo essencial está muito na casca. A gente escolhe o tipo de extração de acordo com a dureza do material, o quanto que ele resiste, o quanto que ele vai render de óleo lá no final pra gente. Então esse é um. O segundo é a destilação a vapor, que é basicamente se você pegar e colocar algumas ervas numa chaleira no fogão para ferver, é isso, só que claro, depois vem uma saída, esse material ele é conduzido, ele sai dessa condição gás e vira uma condição líquida de novo, então tem todo um processo, mas começa basicamente por aí, né? E a enfleurage. A enfleurage, que é um método bem tradicional, um método onde você coloca as pétalas das flores do jasmim, por exemplo, numa camada de gordura, na época animal, hoje vegetal, você troca todos os dias e depois por um processo de lavagem dessa gordura você separa o óleo da gordura em si. Então é um método onde a gordura puxa o óleo essencial de materiais extremamente delicados. Bem, essa parte do perfume mais comercial e como foi recebido pelo público, a gente tem algumas divisões. Eu não posso fugir da história Itália e França, que são os dois países no Ocidente mais importantes na perfumaria, né? Aí a gente já pode falar deixa eu pensar, 1600 e pouco, 1700 e pouco. Por quê? Porque era o momento onde a perfumaria ela somente era acessível
aos nobres e às famílias extremamente ricas, que tinham seus próprios perfumistas, que tinham toda essa aura da perfumaria. Algumas boutiques em cidades importantes como Paris, como Florença, como Roma já existiam, mas mesmo assim o acesso era extremamente restrito. Então aí a gente tem os primeiros perfumes. Ficando um pouquinho mais comerciais, a gente já fala lá de final de 1800, tá? Com a abertura dos grandes magazines, principalmente em Londres e Paris. Então você tem as grandes lojas colocando esses produtos à venda para o consumidor. E não são lojas mais específicas, então o consumidor ia para comprar uma luva, ia para comprar um chapéu, que daí que a gente já começa a falar um pouco do prêt-à-porter, né? Ou seja, você já chegava e tinha algo pronto para você levar. Então isso muda muito e a perfumaria e a beleza, cosméticos começam a entrar nessa onda. Então final de 1800 isso muda bastante e fica muito mais comercial. Meu nome é Luciana Guide, eu sou cofundadora da AMI, tenho 42 anos. Bom, eu escolhi empreender na área de perfumaria depois de muitos anos trabalhando no segmento de beleza e de cosméticos, e a ideia surgiu para a gente transformar a perfumaria brasileira com muita inovação, com muita verdade e com muito produto de qualidade. A palavra AMI vem do tupi e significa lado a lado, entrelaçados, juntos. E esse aspecto, a gente buscou uma palavra que representasse muito do que a gente quer trazer para a perfumaria. Então, primeiro, uma origem brasileira, esse orgulho de ser nacional, de ser brasileira, mas também de trazer essa construção de transformação da perfumaria junto, né, ao lado das pessoas, dos nossos clientes, junto com os nossos perfumistas. Então, é essa união que a gente busca trazer nas criações da AMI. O processo de compra de matéria-prima na categoria da perfumaria, no nosso caso, na AMI, nós compramos diretamente das grandes casas de fragrância. Então são casas de fragrâncias internacionais que têm a sua sede aqui no Brasil e elas são quem detém todo o portfólio de ingredientes, de matéria-prima, de notas e é para quem também os perfumistas trabalham. Então nós desenvolvemos os projetos com essas casas de fragrância que fazem a composição dos nossos perfumes e então nós compramos a essência finalizada de cada um dos nossos perfumes. Quando a gente vai escolher uma fragrância na AMI, o ponto de partida, primeiro, é dar total liberdade criativa para esse perfumista criar. Então, a AMI trabalha com um processo muito diferente das principais marcas aqui no Brasil, que é único, que é de dar liberdade criativa para esse perfumista trazer o que ele realmente tem orgulho de assinar. E que ele esteja observando o que é tendência lá fora, para inovar, para trazer verdadeira inovação dentro da perfumaria. Então, quando a gente senta com esse perfumista para cheirar as primeiras fragrâncias que ele criou e para decidir o que a gente vai trazer para o portfólio, a gente questiona muito qual que dali é o que faz o coração dele bater mais forte, que tem o brilho no olho de algo realmente inovador e que vai fazer a diferença para a perfumaria brasileira. O processo de desenvolvimento, de logística de uma fragrância, ela começa com um projeto. Então, a gente procura a casa de fragrância e abre um projeto de criação, um novo projeto de criação de uma rota olfativa. Essa casa de fragrância, junto ao perfumista, faz todo o desenvolvimento, a seleção das notas, dos ingredientes que vão ser utilizados em cada um dos perfumes. E nós, como marca, a AMI compra a criação final, né? A composição dessa essência, a gente compra dessa casa de fragrância e aí esse material é enviado, então, no nosso caso, por um terceirista, que vai fazer os processos seguintes da diluição dessa essência, testes de estabilidades e dar sequência nesse processo de produção. Para a gente garantir a qualidade das matérias-primas, dos ingredientes que nós usamos na AMI, nós temos alguns pontos de partida. O primeiro deles é com relação ao investimento que a gente coloca na seleção desses ingredientes. Então a gente realmente, primeiro a gente está lidando com grandes casas de fragrâncias internacionais, as maiores do planeta, que possuem a sede aqui no Brasil. Então eu estou falando de uma Givaudan, de uma Takasago, que tem uma série de certificações e processos muito bem estabelecidos com relação à qualidade de ingredientes e de extração de ingredientes naturais, né? Tem toda uma questão não só de sustentabilidade, de qualidade,
do correto manejo daquele ingrediente, da reposição daquele ingrediente quando ele é natural. Então tudo isso a gente garante a partir de parceiros que estejam no mesmo nível de atenção e de cuidado que a AMI requer, né? Então esse é um caminho. O outro caminho tem a ver com investimento. Então, para a gente garantir uma alta qualidade, a gente realmente investe muito na qualidade desses ingredientes mais nobres, dessa seleção com maior qualidade, que realmente se compara ao que é usado principalmente na perfumaria de nicho internacional. Durante o processo de invase dos perfumes, é importante você ter os cuidados básicos de uma produção, né? Então, não deixar que nenhum elemento externo contamine, né? Ou atrapalhe ali o invase desse perfume. Você também precisa ter um cuidado, né? Você está mexendo com vidro, então todo o encaixe da válvula, da tampa, também tem todo um cuidado ali com relação a não quebrar, as próprias pessoas não se machucarem nessa produção, mas é relativamente uma produção simples. A AMI, nós escolhemos os nossos frascos baseado no posicionamento da nossa marca. Então, a AMI nasceu para transformar a perfumaria brasileira e para trazer altíssima qualidade, realmente comparada à qualidade da perfumaria de nicho internacional, onde o perfume, o líquido, o juice que a gente chama, é o mais importante. Então, para dar a atenção e o investimento para o que realmente importa, a nossa escolha foi por uma embalagem muito mais minimalista, bonita sim, elegante sim, mas que não é a grande estrela do nosso produto. A estrela do nosso perfume é a qualidade do perfume que está ali dentro. Toda a parte de transporte da perfumaria, ela precisa ser muito cuidadosa, né? A gente está lidando com vidros, com caixas pesadas, então tem toda uma questão do número de empilhamento máximo, como você garante, né, a segurança de quem vai carregar essas caixas que são pesadas. Então também existem uma série de protocolos e de recomendações para a gente garantir que não só o produto chegue no estado correto, né, sem danificar essa embalagem, como também as pessoas que estejam manuseando esse produto, em razão do peso, tenham ali a segurança de trabalho para fazer esse manuseio. Nessa jornada da AMI, eu destacaria três principais desafios, né? Um deles muito relacionado ao início do projeto. Então, a partir do momento que a gente levanta essa bandeira, né, de querer transformar a perfumaria brasileira, de trazer altíssima qualidade a um preço justo, de levar isso até a casa das pessoas, com toda uma parte educativa, para mudar o hábito de compra e de escolha de um perfume, é um desafio muito grande, né? No caso da AMI, a gente é uma marca de perfumaria de nicho. Uma das características da perfumaria de nicho, além da alta qualidade, como eu comentei, a liberdade criativa, ela também está relacionada a quantidades menores de produção desse perfume, dessa perfumaria, por ser uma perfumaria de nicho, uma perfumaria menor, mais exclusiva, né? Então não tem a necessidade da gente produzir continuamente os nossos produtos. Então a gente trabalha com momentos de produção, e aí a armazenagem desse item para atender a demanda ao longo do ano. Na AMI nós temos 18 perfumes, 18 criações no nosso portfólio, mais toda a parte das experiências, das miniaturas, e a gente trabalha a produção e o estoque desses produtos com produções de lotes mínimos, avaliando sempre, obviamente, a demanda do que o nosso cliente está trazendo para a gente, o quanto a gente consegue, né, atendê-lo, tendo ali um período de estoque, de segurança. E aí a gente faz essa armazenagem no nosso parceiro logístico, que completa para a gente essa operação, fazendo tanto a armazenagem
como a separação e depois o envio desse produto, uma vez que nossa venda ela acontece através do nosso e-commerce, né, e é enviado o produto para a casa das pessoas. O controle do armazenamento dos nossos produtos é feito através do sistema integrado com o nosso operador logístico. Então, toda a quantidade de produto que está ali é refletida para a gente nesse sistema. E também tem uma série de controles para garantir, né, a qualidade desse perfume, como controle sobre luminosidade, sobre temperatura. Isso também é muito importante para a gente garantir essa qualidade do perfume. Para escolher um bom operador logístico, primeiro você acho que precisa avaliar, nós avaliamos na verdade, a agilidade que este operador logístico precisa ter de acordo com a agilidade da sua marca e como você quer entregar e atender o seu cliente. Então, para a gente, esse foi um ponto muito importante com relação ao critério de escolha. Um outro ponto para a gente que também foi muito importante, por se tratar a AMI de uma marca de luxo, uma marca premium, a gente tem uma série de customizações no nosso produto, que são muito importantes, né? Então, um laço diferente, que transmite todo um carinho, toda uma preocupação, todo o nosso posicionamento de marca, né? Uma cartinha assinada pelas fundadoras. Então, essa parte de customização do manuseio e do item que esse cliente vai receber, também para a gente foi um aspecto super importante para a gente escolher, né, um operador logístico que possibilitasse essa customização tão especial que a gente leva para os nossos clientes. Nosso produto ele chega na mão do consumidor final da seguinte forma: esse cliente ele entra no nosso e-commerce através do nosso site www.ami.co e faz a sua compra, né? A partir daí, esse pedido é então enviado para o nosso operador logístico, que vai fazer a seleção dos itens de compra e o envio através de uma transportadora ou via correios até a casa da pessoa. Hoje a distribuição da AMI ela é toda feita através de São Paulo, então a gente entrega para todo o Brasil, mas todos os produtos saem aqui de São Paulo. A gente sabe que a gente tem muita oportunidade de melhoria para ter pontos de distribuição, por exemplo, em Minas Gerais, no Nordeste, onde isso vai reduzir o custo desse transporte, desse frete, dessa logística, mas hoje a gente ainda opera só saindo aqui de São Paulo. Para garantir que o nosso perfume chegue exatamente da forma como a gente gostaria que cada uma das pessoas abrisse, né, a embalagem, a gente fez algumas escolhas muito importantes com relação à embalagem do próprio perfume. Então a gente fez a seleção de uma caixa rígida em papel para garantir, né, que o produto chegue sem estar danificado. Um outro aspecto super importante, além da caixa externa, é o berço, né? Então, quando ele é enviado via correios, via transportadora, a gente sabe que ele vai balançar esse produto. Então, o berço, que é onde você encaixa o perfume, ele tem que estar bem seguro para que não tenha nenhuma avaria. E, além disso, a gente também fez a seleção de uma caixa de embarque, né, bem justa ao perfume, para que não tenha ali jogo com o produto, né, e o produto chegue na qualidade que a gente deseja até a casa da pessoa. Faz todo um trabalho de divulgação da AMI, dos nossos diferenciais, do nosso posicionamento de marca, tanto nas redes sociais quanto na imprensa, faz um trabalho forte também de PR. E com certeza algo que ajudou muito na repercussão da AMI aqui no Brasil foi o fato da gente ter um perfume que foi finalista de um prêmio internacional que chama The Art and Olfaction Awards. E aí isso trouxe muita visibilidade pra gente na imprensa, né? Foi a primeira vez que um perfume brasileiro foi finalista desse prêmio. E aí com isso a gente conseguiu conquistar muita visibilidade dos nossos produtos. Desde o dia 1 que a gente fundou a AMI, um dos pontos muito importantes pra gente é com relação a gente construir uma empresa verdadeiramente humana, né? Onde as pessoas apresentam as suas competências, a sua responsabilidade, desenvolvem o seu melhor, o seu potencial, mas não deixam de ter aquela atenção à comunidade, uma forma gostosa de se trabalhar e de fazer acontecer. Então, isso pra gente é um ponto muito importante na seleção dos funcionários da AMI. A gente avalia, sim, a parte técnica do que a gente precisa, mas sem dúvida nenhuma a gente avalia muito a parte comportamental dentro de um aspecto muito humano que a gente quer preservar aqui dentro da AMI. Todas as pessoas, quando entram e começam a trabalhar na AMI,
a primeira atividade é a pessoa se entregar ao produto e à experiência que a gente proporciona para os nossos clientes. A gente entende que esse é o melhor treinamento, é ela viver a experiência AMI e observar o que a gente está trazendo de diferente na perfumaria, tanto a qualidade quanto a parte educativa, tudo isso que a gente está propondo, né? A partir daí a gente entende que ela se conecta com essa essência da marca, né? Então essa parte é principal. Depois, claro, a gente tem uma parte de desenvolvimento das habilidades, do que a gente busca especificamente para cada uma das áreas. E a gente também agora está implementando encontros anuais, onde o nosso time, na verdade, ele está espalhado pelo Brasil. Então a gente trabalha remotamente, então nós temos pessoas na Bahia, no Paraná, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então uma vez por ano a gente está promovendo um encontro para que a gente passe ali uma semana em treinamento, em visitas à casa de fragrância, olhando tanto a parte de desenvolvimento técnico e tendência da perfumaria, quanto uma parte também de união desse time que trabalha todos os dias juntos. Sob o olhar de sustentabilidade e de atenção ao impacto ambiental que os nossos produtos e que toda a cadeia, né, da perfumaria opera e acarreta, a gente tem alguns cuidados muito importantes. Então, um deles é com relação à seleção, por exemplo, de ingredientes naturais. A gente só aceita ingredientes naturais desde que eles sejam comprovados que vêm de um manejo correto, um manejo sustentável, onde as casas de fragrâncias apresentam esses certificados para a gente. Então, esse é um ponto muito importante para a gente. A gente também trabalha com o mínimo de plástico possível, então se você olhar nossas embalagens, elas são todas de papel, vidro, a nossa tampa de madeira, é uma madeira que vem de reflorestamento, reciclado. Então são decisões e escolhas que a gente faz no dia a dia para contribuir para esse aspecto tão importante de olhar e cuidado com o planeta. Nessa jornada da AMI eu destacaria três principais desafios, né? Um deles muito relacionado ao início do projeto. Então, a partir do momento que a gente levanta essa bandeira, né, de querer transformar a perfumaria brasileira, de trazer altíssima qualidade a um preço justo, de levar isso até a casa das pessoas, com toda uma parte educativa, para mudar o hábito de compra e de escolha de um perfume, é um desafio muito grande, né? De mudar toda uma dinâmica que já está no dia a dia das pessoas com relação à perfumaria. Então esse foi um desafio muito grande. Um outro desafio, com certeza, está relacionado à própria motivação, né? Então tem dias que você está super animada, motivada a fazer acontecer, e à medida que as coisas vão acontecendo, os dias de baixa, né, outros problemas que surgem, né, são naturais. Então você se manter automotivado é um desafio. E com certeza, no nosso caso, como a gente é uma startup, então a gente está fazendo todo o caminho de investimento, levantar esse investimento com investidores anjos, para depois partir para uma série A e fazer com que a empresa, né, escale, tem aí, obviamente, todo o desafio de conseguir esses aportes para que a empresa cresça. Um desafio também muito relevante para as novas marcas, para os novos produtos, né? Você que está empreendendo, é com relação a você conseguir mostrar e apresentar a qualidade do seu produto. Na perfumaria em especial, a gente é muito comparado à perfumaria internacional, onde o perfume brasileiro ele é visto com uma qualidade inferior ao que tem lá fora. E o que a gente está trazendo na AMI é exatamente a quebra disso, né? Você conseguir trazer um produto de altíssima qualidade e criado por brasileiros. Então, no Brasil, a gente tem grandes perfumistas brasileiros com uma enorme competência, com acesso aos melhores ingredientes, os mais nobres, as matérias-primas mais raras, né? E dar a possibilidade desse grande perfumista, com o investimento, colocar o seu potencial numa criação, né? Acho que isso é muito relevante e como marca nova é um grande desafio, né? É preciso ali, no dia a dia, a gente não perder o ritmo desse grande sonho que a gente quer. E nasceu do sonho de transformar a perfumaria brasileira e trazer realmente uma marca que a gente tenha orgulho de usar e de levar para o resto do mundo, que tenha altíssima qualidade. Então a gente encara que esse movimento que a gente está fazendo e a forma como a gente já mexeu com a indústria e com esse segmento é muito relevante. Os nossos concorrentes estão olhando para a gente
e a gente os considera como players importantes para a gente juntos elevar essa qualidade da perfumaria brasileira. A Mi tem um portfólio de 18 perfumes, mais diferentes versões das experiências AMI. A gente tem sim um plano de expansão, a gente tem as velas também já no portfólio. A primeira expansão é para esse lado de home care, ou seja, a perfumação de ambientes é algo super importante, bem relevante. E depois a expansão de novas tendências e inovação dentro da perfumaria para corpo, né? Partindo aí até para um caminho de personalização de perfume.